negócio que desde que eu vi em um vídeo eu tô muito obcecada e tenho pensado muito a respeito e queria compartilhar. E por algum motivo eu fiquei postergando porque parecia que era algo muito importante a ser dito. E eu não sei por quê, porque nem é algo exatamente estruturado, eu acho que é mais uma sensação que eu queria conseguir transmitir, porque eu acho que no fundo, por mais que seja uma coisa muito boba, eu acho que é uma coisa muito importante e que mudou muito a minha forma de me enxergar perante a vida, perante o mundo, quando eu tive essa consciência. Mas eu acho que eu me relembrar quando isso chegou até mim recentemente foi muito importante para me comprometer a algo que eu já vinha me comprometendo, mas comprometer com mais consciência disso, sabe? Tentar desvendar como eu consigo ser ainda mais fiel perante essas coisas, já que elas não têm solução. As coisas que não podemos mudar. Ter devoção em sermos nós mesmos. Eu acho que a primeira vez que isso chegou até mim foi em uma conversa que eu tive com uma amiga muitos anos atrás, que é da área de criatividade. O nome dela é Nath. Ela tem uma página muito legal que chama Semeia e Cria. E um dia a gente tava batendo papo e eu falei pra ela que eu tinha muita dificuldade de conseguir criar uma estética que tivesse uma linha de raciocínio, porque eu era uma pessoa muito caótica e que eu não conseguia seguir uma linha só de assunto e eu não conseguia me prender a um tipo específico de estética, que eu tinha muita dificuldade com isso, e eu trouxe isso pra ela como uma dor, como uma coisa negativa. E eu lembro direitinho que ela virou pra mim e falou assim: mas você é caótica, e isso é parte de quem você é. E eu acho que ela nem chegou a falar que eu não podia negar isso, porque pra ela isso não era uma coisa a ser negada. Ela simplesmente jogou pra mim, tipo assim, isso é quem você é, e isso que é legal sobre quem você é. E aquilo foi um abraço pra mim na época, eu fiquei, caramba, é isso que eu sou. Eu não posso ir de contra aquilo que eu sou. Eu sinto que foi muito importante pra mim. Inclusive, agora, nesse exato momento, eu não tinha percebido isso, mas atrás de mim tem um desenho que eu fiz na minha parede que tá escrito Oh my god, girls, she's so bilingual. Mas tá escrito assim, messy but mine. Tipo, bagunça, mas é minha, sabe? Eu acho que entender que eu podia ser caótica foi um alívio pra mim. Porque eu achava que eu tinha que estar presa em um nível estético de refinamento. Eu relacionava muito isso ao excluir algo, sabe? Para poder ser algo em sua totalidade, eu preciso deixar de ser muitas coisas. Coisas que eu não gostaria de deixar, que eu sou muitas. E que fazem parte de quem eu sou e de que eu gosto de ser. Acho que principalmente isso, assim, são coisas que me fazem bem. E recentemente eu vi um vídeo que falava muitas coisas, mas uma das coisas que falava era sobre a relação que a gente tem com a gente mesmo, sobre a autenticidade e sobre a importância de ter devoção a ser quem somos. E eu achei isso extremamente bonito. Você ser devoto a quem você é. Pedi pro GPT, tipo, o que é devoção, né? Explique para mim, senhor Gepeto. E tem muito a ver com amor, respeito e entrega. E eu acho que é muito difícil a gente se colocar nessa posição de amor, respeito e entrega quando a gente olha pra si. Parece que devoção é uma coisa que é pra ser sobre algo ou sobre o outro, mas pode ser pela gente. Isso é muito bonito, não? Eu acho que isso é muito bonito. E que tem muito a ver com dedicação. E eu acho muito bonito que seja sobre dedicação, porque a gente precisa ter trabalho para ser quem a gente é. Não porque vai dar trabalho no sentido de que vai ser cansativo, na verdade vai ser muito fluido e natural, mas é preciso de respeito e de cuidado, de atenção, de compreensão, né? De espaço, eu acho, para entender o que é essa coisa que se é, né? E eu tava refletindo esses dias sobre inteligência artificial e pensando como que isso vai impactar o nosso futuro,
o espaço que a inteligência artificial tem tomado nas nossas vidas, que tá crescendo cada vez mais, e eu tava tentando entender qual espaço que a IA não rouba da gente. Eu vi um vídeo de uma artista falando exatamente sobre isso e eu fiquei muito encantada com o que ela trouxe, falando... O vídeo não era sobre isso, o vídeo era sobre imposição que as pessoas têm sobre as pessoas escolherem um nicho, um tema, um estilo central, e como isso empobrece a nossa originalidade, que as coisas mais legais realmente são as coisas que são muito diversificadas, e como isso é um tipo de coisa que a IA não pode roubar. Lembro que um dia eu me questionei muito sobre o que eu mais aprendi em relação à moda, e eu acho que o superpoder que a moda me trouxe foi aprender a correlacionar coisas distintas e fazer uma nova coisa a partir dela. Esse mix de emoções e de conexão com as coisas é uma coisa que é realmente um superpoder e que por muito tempo eu acredito que a gente resolveu que não era tão certo, não era tão bacana assim, como a gente precisasse escolher uma direção pra olhar, pra refinar, pra polir. Eu não sei, eu tenho cada vez tido mais certeza que as regras e os padrões não que eles não façam sentido, porque eles fazem muito sentido, mas o quanto eles roubam da espontaneidade, que roubam muito da originalidade. E que no final do dia, originalidade é simplesmente existência, no seu mais puro significado, sabe? O existir já é diferenciado quando se só existe. E quando a gente tenta estipular ou moldar uma persona, isso fica muito engessado. Eu tava assistindo reality show, eu tô revendo Casamento às Cegas, e eu tenho percebido o quanto a realidade ela é muito mais interessante do que histórias inventadas, porque o ser humano tem uma sutileza que a imaginação às vezes ela não teria. Então, o ser humano é muito contraditório, reverbera muitas emoções que partem de lugares que a gente não sabe que vão partir. E é disso que a gente constrói a nossa humanidade no final do dia. Então, quanto mais coisas a gente for, mais humanos a gente é. Eu tenho percebido que é muito bonito ser aquilo que a gente é. E que talvez isso seja a coisa mais bonita que a gente possa ser. Então eu tenho tentado primeiramente entender o que é aquilo que eu sou, para depois disso me tornar devota sobre isso. Porque eu já tinha entendido que eu precisava ser devota e não negar os traços de quem eu sou. Mas eu acho que eu não tinha entendido que eu precisava primeiro, antes de tudo, investigar aquilo que eu sou para poder seguir. Quando a gente se apaixona por alguém e a gente estuda aquela pessoa porque a gente quer agradar aquela pessoa, a gente quer entender mais sobre o universo dela para corresponder aquele amor, aquelas sensações. Ser devoto a gente precisa primeiro entender aquilo que a gente é em si, ao invés de investigar aquilo que a gente gostaria de ser, muito mais do que se já é. E eu acho que eu tenho pensado muito a respeito disso, ou quanto eu tô muito mais interessada sobre aquelas coisas que eu já sou e que eu não posso negar. Eu ficar me prendendo a ser uma pessoa mais polida, ou mais reservada, ou mais... sabe? Acho que eu entendi que eu posso ser uma pessoa que eu quero ser, que é uma pessoa caprichosa, mas dentro daquilo que eu já sou, que vai manter caos e vai manter coisas meio desconexas entre si, coisas meio bregas. Às vezes eu tenho mais certeza que é delicioso ser brega, é delicioso ser espontâneo, é delicioso não ser a histérica. Tô vendo a série do Andy Arrow e ele fala num trecho que a gente só consegue dar uma sensação e criar uma nuance para as memórias
elas passam. Então a gente só consegue captar a essência de uma coisa depois que ela passou. Eu tenho me pegado revisitando as minhas memórias e eu não vejo muito sobre o que o mundo era, mas eu vejo muito de mim e muita coisa que permanece aqui. Consigo ver muito de mim em diferentes fases de mim e não sobre o restante. Isso. Estou muito dedicada em descobrir essa Mona, o que ela gosta, o que ela quer e me empoderar da coisa que é um pouco bagaceira, é um pouco caótica, mas que é muito original e muito verdadeira. Então é isso. Vamos continuar assim, com essa estética podre, mas honesta, de bom coração, verdadeira. Uma estética refinada, mais ou menos, mas com entrega legítima, sem formato. E é isso.